Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Eliane Simões, o apelido é Lica, as pessoas me conhecem mais como Lica, então ficamos com ele. Eu vou tentar aqui, com o tempo que a gente tem disponível, tratar de duas abordagens. Uma que eu desenvolvi a partir do doutorado no NEPAM, na Unicamp, e uma outra mais recente, com o pós-doutoramento em adaptação a mudanças climáticas no ITA. Mas eu também vou estar falando um pouco como participante de uma ONG, que é a Associação Cunhambebe aqui de Ubatuba, e como outros projetos que eu desenvolvo. Pode seguir? Eu mesmo sigo, eu é que falo aqui. Desculpa. Bom, o tema principal dessa abordagem vai voltar um pouquinho para a fala da Teresa e do pessoal do Fórum de Comunidades Tradicionais. A abordagem é relacionada a essa questão de territórios sobrepostos que são muito presentes aqui na região, entre os territórios de comunidades tradicionais e territórios de unidades de conservação. E eu analiso, por esse projeto de pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, como é que se deram os processos decisórios relacionados a essa questão num período entre 2002 e 2009, e período esse em que eu também estava à frente da gestão de uma dessas unidades de conservação, que é o Núcleo Pissinguaba. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui nesse evento, porque, ao tentar entender um pouco de que maneira que essas abordagens, essas pesquisas se encaixavam com ciência aberta, eu aprendi um monte, né, e pude perceber que, de certa forma, tem alguns elementos, né, que estão presentes nesse trabalho e que dialogam com as intenções, o que eu já consegui depreender do que é essa abordagem do ciência aberta, né? Entre eles essa abordagem da pesquisa-ação, né, que não é exatamente a metodologia que eu usei de análise dos meus dados, né, de pesquisa, mas está presente e está permeando todo o trabalho, que é ao mesmo tempo que eu sou um ator desse processo, eu estou analisando esse processo, né? E a condução dele, muitas vezes, era feita por mim, mas com vários outros atores que eu vou estar mencionando. Então, é entender como é que é a dinâmica do jogo dessas interações presentes, né? Existe um projeto aí colocado de planejamento participativo desses territórios que eu estou analisando, e uma tentativa de construir algo de gestão compartilhada entre vários atores, que envolve academia, envolve conhecimento de população tradicional local, envolve técnicos de órgãos gestores, que gerou um acordo, um pacto entre esses atores. Vou tentar falar um pouquinho disso, e aponta para a ideia de novos arranjos institucionais que sejam mais colaborativos, né? E, ao mesmo tempo, essa pesquisa ela tem uma ligação completa com a gestão, né, a gestão principalmente de unidades de conservação, e a preocupação, por isso, em viabilizar uma devolutiva, uma perspectiva de aplicação, ao mesmo tempo de difusão, de adaptação desses conhecimentos todos. Então, me vi em identificação aqui com as discussões que vocês estão promovendo, e queria super parabenizar essa ideia, né, do Ciência Aberta, que é uma coisa muito rica, muito interessante, que traz todos esses elementos agregados, né? Só para situar de novo esse território onde essas comunidades tradicionais, que o pessoal já disse bem, ele está dentro de um território maior, chamado de Mosaico da Bocaina, que envolve esse monte de unidades de conservação, né? São... eu não pus o número aí de unidades, mas acho que são 15 unidades de conservação. Se alguém tiver mais precisão esse número aí, depois me corrija. Tem territórios indígenas, quilombolas, são 18, né? 18 unidades de conservação, achei o número, e 14 municípios, né? Não tem aqui os territórios caiçaras com uma quantificação, porque, infelizmente, eles ainda não têm legislação que define o território em si, então é difícil demarcar e quantificar, né? A gente poderia dizer que quase todas as praias, né, que não têm condomínios, elas têm territórios ainda caiçaras colocados, né? Então, esse é o contexto super amplo. E, na verdade, se trata da tentativa, né, essa minha pesquisa, essa vertente que eu trago, de tentar enxergar essas coisas como algo integrado, né, como áreas protegidas, no contexto que o SINAP traz, no conceito que o Sistema Nacional de Áreas Protegidas traz, né, que é
unidades de conservação e territórios tradicionais, né? É um conjunto de categorias que tem uma proteção sobre elas legal, um arcabouço legal que vem de normativas que são de conservação ambiental, mas também de preservação, de valorização, de garantia de direitos sociais, de manutenção de cultura, né? Então, o esforço é como fazer a leitura integrada dessas normativas e buscar conciliar, né? Então, é possível isso, né? E de que forma e qual é o esforço necessário para isso. Então, se a gente olhar para esse território a nível macro, a gente enxerga uma área muito conservada, né? Com uma floresta enorme, maravilhosa que predomina, mas quando a gente dá o zoom, né, em 4 desses territórios que ainda são territórios tradicionais, a gente enxerga também todo um contexto social de uso de recursos, né, e de sobrevivência, de uma série de aspectos que eles trouxeram aqui muito presentes. São essas as comunidades, né, que são predominantemente aqui no extremo norte de Ubatuba, para quem não conhece. Então, só para entender um pouquinho, nessa perspectiva da pesquisa, tentei entender, então, o que está ali num desses territórios, né? São 4 que a gente estudou, que eu estudei, e nesse, por exemplo, a gente tem essa mancha branca mais evidente, é um território reconhecido como Quilombo, do Camburi, reconhecido em 2005. Embaixo dele a gente tem o Parque Nacional da Serra da Bocaina, em cor-de-rosa avermelhado. Por debaixo é o Parque Estadual, que é a linha vermelha, que pega toda essa parte aqui, né? E também é um território municipal, portanto, existe um ordenamento previsto pelo próprio município, né? Parte do bairro não se reconhece como quilombo, seja essa bolsão do meio, seja a parte do lado esquerdo, que seria, então, um território caiçara. Então, como lidar com essa diversidade de elementos que prevêem normativas legais, como conciliar tudo isso, né? Um super quebra-cabeça. E ali, bem pequenininho, né, por conta da escala, tem as edificações das pessoas que vivem e também de turistas que já adquiriram terras e construíram edificações. Em amarelo são as áreas de roça, né, que eles utilizam. Então, um problema aqui com esse slide. Bom, não vai aparecer, não sei porquê. Isso tem a ver um pouco com a forma como foi salvo, mas aqui era um slide que mostrava que, além dessa confusão de normativas legais, se for olhar do ponto de vista fundiário, domínio da terra, que é uma questão presente para você lidar com esses processos, as terras todas também há proprietários que dizem que são donos delas, né? Então, a presença, a ocupação dos tradicionais está colocada também em choque com a presença de supostos proprietários, com títulos bons, ruins, precários. Então, uma diversidade louca de situações, né? Então, para poder entender tudo isso, é preciso se debruçar de maneira muito profunda para analisar. Esse é um processo de análise que foi desenvolvido a partir de um projeto desenvolvido pela Associação Cunhambebe, que eu vou falar um pouquinho dele também, mais tarde um pouquinho. Mas o que foi feito, especialmente, é esse estudo todo dentro de um contexto de vários atores, né, que compartilharam da preocupação em buscar um caminho para lidar com esses conflitos, no âmbito do Conselho Gestor dessa unidade de conservação, que é o Núcleo Pissinguaba. Então, aí está a quantidade de personagens, né, de instituições que participaram desse processo. Eu analiso nessa pesquisa em que medida esses atores se alinharam ou se desagregaram, né, o que motivou a aproximação ou o afastamento, um alinhamento, seja das comunidades tradicionais, seja dos órgãos gestores em prol dessa questão. E todo esse processo, né, esse fórum participativo, ele foi muito profícuo no sentido de gerar pactos, né, de gerar possibilidade de negociação, né? Então, eu uso a metáfora de arena como uma lógica interpretativa do que se dava nessas situações, em paralelo ao que era a negociação no fórum oficial, né, de negociação, era necessário instaurar todo um processo participativo também com as comunidades, né? Então, lembrando um pouco que acho que a Maíra falou
e o grupo que está tentando trabalhar ali, que está trabalhando com as comunidades, é preciso estabelecer uma comunicação mais refinada, né, para que realmente você garanta um processo participativo efetivo, e isso a gente foi tentando viabilizar por meio de projetos paralelos, né, com financiamento externo, de diversas formas, ora com o FEIDRO, ora com Instituto Souza Cruz, desenvolvendo projetos que pudessem viabilizar situações de oficinas, situações de reuniões, com a comunidade, nesse caso aqui era um grupo do Camburi visitando a comunidade da Trindade, para pensar um pouco qual a perspectiva de futuro que eles pretendiam para o bairro, né? Era a mesma lógica presente na Trindade ou era uma lógica especial que eles poderiam construir a partir daquilo que eles compreendiam e entendiam, né? Depois de muito tempo de trabalho, se gerou, então, o que a gente chama do pacto, né, de gestão compartilhada, foi denominado em 2004 como Plano de Uso Tradicional, isso é antes ainda da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que eles mencionaram, isso foi em 2004, então era difícil chegar nesse instrumento, foi uma coisa bastante interessante de ter sido viável naquele momento, foi assinado por órgãos regionais e pelas próprias comunidades, ele nada mais é do que um ordenamento territorial nessa microescala, uma perspectiva de regulamentação das atividades passíveis de serem desenvolvidas, mas também a construção de formas de licenciamento diferenciadas, com jurisprudência própria, então, criar uma maneira de fazer com que a supressão de vegetação naquele local fosse viabilizado pelo DPRN na época, hoje é a CETESB que faz isso, né? E a construção também de projetos associados para fomento e facilitação. Essa perspectiva, esse pacto, foi incorporado ao plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, só existe no núcleo Pissinguaba, que é um dos 10 núcleos do Parque da Serra do Mar, e é o entendimento de que essas 4 áreas, né, com comunidades tradicionais, estão enquadradas como zona histórico-cultural antropológica, tem todo um arcabouço legal que propicia isso, e a forma como se trabalhou lá foi constituída como diretrizes de gestão do ponto de vista da unidade de conservação para olhar situações de sobreposição que tem, em linhas gerais, são essas: constituir câmaras técnicas específicas de análise de estudo com vários atores, ligadas ao conselho gestor da unidade, caracterizar muito claramente qual é o tipo de ocupação que acontece nesses territórios, quais vão ser os beneficiários dos acordos e possíveis pactos que vão ser criados, desenvolver processos de planejamento participativo do uso da terra, regulamentação específica para as atividades a serem desenvolvidas, possíveis estudos para possíveis revisão dos limites das unidades de conservação nesse contexto, projetos socioambientais para empoderamento da comunidade, para agregar técnicas, práticas mais sustentáveis, enfim, e outras perspectivas, e a constituição de conselhos gestores locais para desenvolvimento. Então, só para ter uma ideia do tipo de análise que a gente fez, os pontinhos verdes são atividades que foram realizadas no bairro do Camburi já com base nos procedimentos de regularização ou de autorização, de licenciamento que foram instituídos no âmbito desse pacto. E os azuis são aqueles que foram atividades consideradas irregulares, que não foram efetuadas com base nos procedimentos combinados. Em termos numéricos, se a gente juntar aqui as informações, dá entre 2000 e 2009, período em que não havia procedimentos de regularização, em período que havia, se chega à conclusão que o número de irregularidades, né, vamos dizer assim, de coisas consideradas crimes ambientais, era da ordem de 100, mais ou menos, e o número de atividades regulares, no período em que o acordo começou a vingar, de 2004 a 2009, era praticamente 3 vezes maior, 237. Isso demonstra que há uma disposição das comunidades em pactuar, em participar de acordos dessa ordem, né? Então, isso era um estudo importante para a gente, do ponto de vista da conservação. E, com o final dessa análise, a gente chegou à conclusão que era importante e muito contribuidor para a biodiversidade, a manutenção da presença dessas comunidades dentro de unidades de conservação de proteção integral, do ponto de vista da conservação, né, apesar da necessidade de maior aprimoramento, né, do grau de liberdade ali previsto do ponto de vista da comunidade tradicional,
mas que era importante desenvolver esses acordos de gestão e que eles fossem efetuados nesse nível. Mais importante é o próprio processo do que o instrumento em si a qual se chega, né? Desde se fosse possível garantir esses elementos aqui colocados, aprendizagem social, protagonismo das comunidades, rede de aliados e parceiros, integrar conhecimentos técnicos e tradicionais, perspectiva de manejo adaptativo e um alinhamento de formas de gestão. Ao mesmo tempo, tem que ter espaço suficiente para incorporar perspectivas novas, novos desafios, novos conflitos que emergem naturalmente dessas situações de acordo. Então, por exemplo, um bairro de Botumirim, em 2009, não se dispôs a dar prosseguimento aos processos instituídos por muitos motivos, né? Essa é uma ocupação que eles fizeram pacífica da sede do parque. Ela demonstrava a necessidade de amadurecer esses arranjos, de ir além. Houve um hiato de tempo em 2010 e 2013 em que nada aconteceu, uma forte mudança. Esses trabalhos vêm sendo retomados a partir de então, e aí eu entro um pouco em contar muito rapidamente uma experiência que está sendo desenvolvida pela Associação Cunhambebe, no bairro de Botumirim, onde se procura, então, cruzar todas essas perspectivas, os instrumentos legais ali vigentes, com um olhar, agora, do ponto de vista da bacia hidrográfica, mais amplo do que só o território dos parques, e o recurso hídrico como integrador, né, de todas essas perspectivas, várias análises de mapas temáticos, né, e a tentativa de usar um outro instrumento, que é a cartografia social, para se aproximar, de fato, um pouco mais da leitura da percepção que a comunidade traz, do conhecimento que ela tem sobre aquele território, construindo diversas formas para fazer isso, né. Então, a gente chamou ali de um mapão do chão, né, a gente foi tentando descobrir, experimentar formas, como a Maíra mencionou, né, e essas formas, depois a gente pode até contar um pouco mais como é que elas foram feitas. A gente realmente foi construindo, descobrindo com a comunidade, né? A gente primeiro montou um mapa de entrar dentro dele, no chão, onde tem todas as ruas, croquis dessas ruas, com quintais desenhados de casa em casa. Depois a gente foi partindo para construir uma maquete e emergem desse processo os conflitos, né? Esses balõezinhos demonstram os conflitos, as grandes questões que afligem aquela comunidade, que puderam aparecer, né? Isso é a lógica da cartografia social, é realmente dar voz, né? Explicitar os conflitos. E a gente chegou na construção de um microzoneamento para o bairro, né? E que não é só para o bairro, é para a bacia, mas que foca da BR-101 para cima, que é onde estão os maiores conflitos, sob a perspectiva dessa comunidade tradicional. Na praia tem outra gama de conflitos que a gente ainda não explorou, porque não tem pernas para isso. Esse zoneamento tem um detalhe muito rico, ele está em construção, não está fechado, tá? Que é esse aqui, ó, Zona da Mata Caiçara. É uma nomenclatura criada pela comunidade e que a gente está procurando manter e dar visibilidade a ela, que traz a lógica de conservação, mas de uso, né, da forma como a comunidade usa, né? Então, a gente está tentando conceber isso junto. Essa é uma demonstração de que, então, né, todas as questões que a gente está trabalhando na tese, de que os conflitos não são solucionáveis, eles são parte da dinâmica da sociedade, eles vão sempre emergir de outra forma, né? Depende justamente dos patamares de consenso que são atingidos, e é importante que o gestor tenha abertura para olhar para a situação e consiga reformular, né? Consiga recolocar e enxergar isso de outras maneiras, né? Só aqui para vocês conhecerem como é que a gente está tentando difundir esses trabalhos. Eu lancei um livro, então, sobre essa história toda, a semana passada, aqui também, no âmbito do Festival da Mata Atlântica. Tem alguns, se alguém tiver interesse aqui. Além dessa perspectiva do livro sobre a pesquisa em si, a gente está tentando contribuir para outros processos. Esse aqui é um manual de atuação dos procuradores do Ministério Público Federal, em que essa lógica de conciliação de normativas legais está posta, né, e que dialoga com o que a gente construiu na pesquisa. E esse aqui é um manual de gestão das unidades de conservação da Fundação Florestal. Esse é um trabalho que eu fiz como consultora. Tem um capítulo que também tem essa mesma lógica, que está aqui. Síntese disso está num capítulo aqui. Isso é trabalho voluntário do Ministério Público, isso é consultoria. Enfim, né, então esse é o tipo de trabalho que a gente traz. A outra abordagem, que eu acho que não vai dar tempo, ela é
ligada à questão de mudanças climáticas, está dentro desse projeto enorme que é o Rede Litoral. Enfim, é sobre adaptação a mudanças climáticas, tem uma série de pesquisas que são desenvolvidas por esse grupo, ligado ao ITA, e a gente está trabalhando com pesquisa agora em relação a como as instituições do Litoral Norte veem a questão de adaptação, se elas estão ou não com espaço para isso, né? Esse aqui é o conjunto de instituições que a gente analisou, nós vamos fazer uma relação com as grandes políticas que tem a ver com mudanças climáticas, e eu não vou continuar para não atrapalhar, né? Vou estar encerrando. Esses são os dados brutos ainda que a gente está trabalhando. A gente identificou que em 50 instituições entrevistadas do Litoral Norte, essas são as barreiras e oportunidades, né, para a questão de adaptação, para inserir a adaptação nas agendas. A maior conjunto de respostas, ali, dimensões, diz respeito à informação, né? Então, achei interessante só fechar com isso. A Débora Olivato, que está aí, acabou de chegar, faz parte desse grupo de pesquisa, tem outras pessoas. Esse é o dado mais recente que a gente está organizando, não está fechado, né? Então, como tem a ver, como conversa com essas coisas que a gente está falando aqui, né? A necessidade de realmente disponibilizar informação, viabilizar acesso, enfim. Acho que eu encerro mesmo por aqui, tá bom? Obrigada.